Olá, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje damos continuidade ao nosso Evangelho no Lar com a leitura do capítulo 10, item 16 e 17, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para as abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, os mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis o vosso próprio coração, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais. Porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anatema, tenhais, talvez, cometido falta mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e revelando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. E não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e sobretudo pelos vossos atos: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Que pedis ao Senhor, ele solicitando para vós o seu perdão, apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se fez. Fosse esse mal esquecido, em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vos lhe pedir o favor de suas graças, para que nelas não cairdes. A força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento.
quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu de esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao nosso Pai Celestial para fazer por vós. Substitui a cólera pela conspurca, pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio o fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo e como a prega ainda sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Lindíssimo esse trecho, né? Muito bonito. Falando sobre a indulgência, sobre o perdão, sobre a compreensão das faltas do outro, da mesma forma como gostaríamos que fôssemos perdoados, como gostaríamos que os outros vissem as nossas faltas. Na grande maioria das vezes, nós não erramos de forma proposital, né? Erramos tentando acertar. E é isso que nós gostaríamos que os outros vissem, que apesar de termos errado, foi um erro na tentativa de um acerto. E o outro também. Não é só nós que erramos tentando acertar. Então, temos que ser indulgentes com o outro sob este aspecto. Nós não temos todos os detalhes da vivência do outro. Não sabemos se no lugar dele agiríamos até pior. Então, seja qual for o erro do nosso próximo, não cabe a nós julgar, apontar o dedo. Ao contrário, o que podemos fazer é auxiliar. Auxiliar para que ele possa compreender. E quando nós perdoamos, tanto aos outros como a nós mesmos, né? Quando nós solicitamos o perdão a Deus, não significa que o que nós fizemos deixará de existir. O nosso erro estará lá. E toda ação tem uma reação. Todo erro ou acerto tem consequências. Então, nós não conseguimos fugir das consequências. Mas quando reconhecemos o nosso erro, a espiritualidade nos ampara e nos auxilia para que nós não voltemos a reincidir neste erro e que tenhamos força para superar os desafios vindos como consequência dos nossos erros. Fico muito grata por mais essa oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.